bem-vindos e bem-vindas ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Eduardo Ramos, professor de Língua Portuguesa do 7º ano. Mais uma vez cá estou eu para mais uma aula e, consequentemente, mais uma novidade. Mas antes de entrarmos no conteúdo da aula de hoje, como sabem, o tempo de hoje exige de nós mudança de comportamento e atitude. E nós já falamos aqui nas aulas dessas mudanças. Estamos a falar do coronavírus. Quais são as medidas que estivemos a ver nas aulas anteriores que vocês estão a pôr em prática lá em casa? Vamos recordar. Quero vos ouvir. Quais são essas medidas que vocês estão a pôr em prática lá em casa? O distanciamento social, muito bem, é uma das medidas para evitarmos o coronavírus. Além do distanciamento social, a lavagem das mãos, excelente, muito bem, excelente, a lição está a ser muito bem aprendida. Só para terminar, mais uma medida. Neste caso, podemos colocar a máscara, o uso de máscara. Muito bem, meninos. Nós estamos a colocar em prática essas medidas. Há mais e vamos ver noutras aulas. Para começar a aula de hoje, estão a lembrar que nós estivemos a trabalhar um texto na aula passada e ficou um trabalho para vocês fazerem em casa. Estão a lembrar? Claro que se lembram. Muito bem. Um aluno aplicado como vocês levam tudo isso em consideração. Então, para começar, vamos à correção do trabalho de casa. O trabalho de casa consistia, neste caso, era ver o conceito de dramatização. Tenho certeza que vocês viram. O que é que vocês encontraram? O que é que vocês encontraram como resposta ao TPC? Muito bem, muito bem. Qualquer coisa relacionado ao teatro, não é? Ótimo, excelente. Então o professor também trouxe para vocês o seu conceito. Vamos ver o conceito do professor. O que é que o professor encontrou? O professor encontrou, em primeiro lugar, ato ou efeito de dramatizar. Muito bem, já sabem o que é dramatizar? A ver, vamos. Depois, um outro conceito que o professor conseguiu encontrar é a transformação de um texto em peça de teatro. Muito bem. Transformação de um texto numa peça de teatro. Já fizeram várias vezes teatro na vossa escola. De certeza. Gostaram? Sei que gostaram. Teatro é uma forma de aprendizagem. Muito bem. Então, falarmos agora de dramatização. Vou-vos convidar agora para aprendermos o que é isso de um texto dramático. É um tipo de texto escrito em prosa ou em verso para ser representado. Este é o conceito do texto dramático. Convido-vos agora a ver aqui as nossas imagens, tá bem? Outra imagem, na sequência da primeira, estão a lembrar do conteúdo do texto que trabalhamos na aula passada, em que tínhamos a professora e os alunos estavam ali em conversa. Muito bem, ótimo. Então, agora, meus meninos, vamos passar para o sumário da aula de hoje. Ao que tudo indica, já têm motivos suficientes para me dizer o que é que vai ser o nosso sumário da aula de hoje, não é? Então, o sumário da aula de hoje vai ser, já fizemos a correção do trabalho de casa, texto dramático, leitura e análise, estrutura externa e as características do texto dramático. Então, para começarmos, vamos agora ver um texto. Neste caso, convido-vos a seguir a leitura do texto. Na fila de um casting, muito se fala. Ato único. À porta de um prédio, na esquina de uma rua da cidade de Lisboa, uma longa fila com várias dezenas de jovens, enquanto os candidatos esperam pela sua vez para o casting, 3 desses jovens, Diana, Rita e André, conversam animadamente. Diana é francesa, apesar de falar fluentemente português, tem aquela pronúncia característica de francesa. Estes 3 jovens sonham com carreiras ligadas à representação. Cena 1, André, Rita
Diana e figurantes estão em cena. Estes castings são sempre o mesmo. Horas e horas de espera nestas filas demasiado longas. Pois é, tem sempre filas tão grandes, mas são sempre tão divertidos. E acabamos por conhecer muitas pessoas. Nem sempre são assim tão divertidos. Às vezes, fico realmente nervosa e nem consigo fazer o que me é pedido. Já alguma vez vos aconteceu? Ficaram com os nervos à flor da pele e não se conseguiram lembrar do papel? A mim não. Mostra um grande sorriso, cheio de orgulho de si mesmo. Ele nunca está nervoso. Parece que nasceu para representar. Há quem tenha um talento natural como eu. Que convencido! Convencido não, realista. Antes de vires para Portugal, em França, chegaste a fazer algum casting, Diana? Fiz um. Foi mesmo antes de nos mudarmos. Eu andei no clube de teatro da minha escola em França e a minha professora disse que eu tinha jeito para a representação. Não pude ficar indiferente ao elogio. Por isso, fui a um casting umas semanas depois. Conseguiste algum papel? Consegui um papel pequenino. Tinha 2 falas, mas foi uma ótima experiência de vida. Meninos, perceberam o texto? Mais ou menos? Muito bem. Então, mais uma leitura. Assim agora, vocês estarão em condições de perceberem melhor o texto. Vamos à segunda leitura? A vossa atenção. Na fila de um casting, muito se fala. Ato único. À porta de um prédio, na esquina de uma rua da cidade de Lisboa, uma longa fila com várias dezenas de jovens, enquanto os candidatos esperam pela sua vez para o casting. 3 desses jovens, Diana, Rita e André, conversaram animadamente. Diana é francesa, apesar de falar fluentemente português, tem aquela pronúncia característica de francesa. Estes 3 jovens sonham com carreiras ligadas à representação. Cena 1, André, Rita, Diana e figurantes estão em cena. Estes castings são sempre o mesmo. Horas e horas de espera nestas filas demasiado longas. Pois é, tem sempre filas tão grandes, mas são sempre tão divertidos. E acabamos por conhecer muitas pessoas. Nem sempre são assim tão divertidos. Às vezes, fico realmente nervosa e não consigo fazer o que me é pedido. Já alguma vez vos aconteceu? Ficarem com os nervos à flor da pele e não se conseguirem lembrar do papel? A mim não. Mostra um grande sorriso, cheio de orgulho de si mesmo. Ele nunca está nervoso. Parece que nasceu para representar. Há quem tenha um talento natural, como eu. Que convencido. Convencido não, realista. Antes de vir para Portugal, em França, chegaste a fazer algum casting, Diana? Fiz um. Foi mesmo antes de nos mudarmos. Eu andei no clube de teatro da minha escola em França e a minha professora disse que eu tinha jeito para a representação. Não pude ficar indiferente ao elogio, por isso fui a um casting umas semanas depois. Conseguiste algum papel? Consegui um papel pequenino. Tinha 2 falas, mas foi uma ótima experiência de vida. Muito bem, meus meninos. Agora, a leitura e a compreensão está a 100%. Muito bem. Como vos disse nas aulas anteriores, temos que ter um dicionário ao lermos um texto. Sendo assim, este texto, ao que parece, as palavras estão acessíveis, melhor dizendo. A única palavra que provavelmente estão a perguntar é o quê? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Casting. Provavelmente que já ouviram falar disso alguma vez. Muito bem. O professor vai explicar o que é isso de casting.
palavra casting é uma palavra inglesa. Significa o quê na língua portuguesa? Seleção de candidatos à representação, à dança, à música, ligada à área da cultura, certo? É o que significa casting. Então, meninos, já que compreenderam o texto, vamos agora fazer a exploração do nosso texto. A primeira pergunta é: assinala com V, verdadeiro ou falso, as afirmações que se seguem. Quais são essas afirmações? Comecem a pensar. Este texto pode ser representado. A linha B, o texto que aparece entre parênteses é para ser dito. A linha C, neste texto há diálogo. Depois, releu a parte inicial desta cena e preenche o quadro seguinte com expressões do texto. Agora, vamos ver o quadro. Neste quadro que aqui temos, temos aquilo que nós chamamos de... Temos aqui os elementos da narrativa. O espaço, o tempo, personagens e outros elementos cênicos. Pensem na resposta e daqui a pouco vamos fazer a correção. O que estamos a ver aqui é coisa que vocês já viram nos anos anteriores. Portanto, não há problema nenhum em ver isso. Já tem a resposta? Muito bem! Tão rápidos e eficazes, hein? Então, vamos ver a resposta que vocês deram. Vamos fazer a correção? Então, a primeira pergunta era para assinalar com verdadeira ou falsa. Então, temos aqui: este texto pode ser representado? A afirmação é verdadeira. Muito bem, correto. Depois, o texto que aparece entre parênteses é para ser dito? Ótimo. Aqui, a afirmação é falsa. Colocaram a letra F. A linha C. Neste texto há diálogo? Muito bem. Como puderam ver, tínhamos lá os personagens a dialogarem entre si. A outra pergunta é: relê a parte inicial desta cena e preenche o quadro seguinte com expressões do texto. Estão a lembrar dos elementos da narrativa que vimos na aula passada? Muito bem. O que é que vocês preencheram? Assim como o professor? Muito bem. Excelente. No espaço, o que é que temos? A porta de um prédio na esquina de uma rua da cidade de Lisboa. Muita referência ao espaço. Muita referência que temos. Ora bem, meninos, neste texto nós não temos referência ao tempo. Normalmente, nessa parte do texto podemos encontrar referência ao tempo, mas infelizmente aqui nós não temos, está bem? Vamos ver agora outros elementos. Temos aqui a personagens. Neste caso temos a Diana, a Rita e o André. Fazem parte das personagens do texto. Outros elementos cênicos, referências a personagens figurantes, várias dezenas de jovens, uma longa fila. Meninos, muito bem. Neste texto que estamos a ver, este texto dramático, tem ligação com o texto narrativo. Ou seja, já acabaram de provar pelas categorias da narrativa. Certo? Então vamos em frente. Agora, vamos ver qual é a relação que existe entre o texto dramático e o texto narrativo. Há semelhanças, mas também há aspectos que não são comuns. Vamos ver quais são esses aspectos. Temos aqui um quadro em que temos, de um lado, as características, do outro lado temos o texto narrativo ao meio e, no fim, temos o texto dramático. Quais são esses aspectos que podem ter em comum ou, então, divergentes, ou seja, diferente? Temos a finalidade. O texto narrativo é para ser lido, enquanto que o dramático é para ser representado. A nível da linguagem, uso de linguagem verbal. Já sabem a diferença entre linguagem verbal e não verbal. Enquanto que no texto dramático nós temos o uso de linguagem verbal e não verbal, ou seja, para complementar a ideia da linguagem verbal. O público-alvo, ou seja, quem se destina, o receptor no texto narrativo é o leitor, enquanto que o receptor no texto dramático é o espectador. Depois temos o desenrolar da ação. No texto narrativo, a ação é narrada pelo narrador e muitas vezes até longa. Enquanto que no texto dramático, a ação divide-se em atos e cenas, que vamos ver daqui a pouco.
Neste caso, muda-se de ato quando se altera o cenário e de cena quando sai ou entra uma personagem e a ação desenrola num curto espaço de tempo. No modo de expressão, no texto narrativo nós temos o diálogo, geralmente está presente, temos a descrição, temos a narração, enquanto que no texto dramático predomina o diálogo, conforme nós acabamos de ver no texto que lemos. Quanto à estrutura, temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Estão a lembrar do texto que trabalhamos no primeiro dia de aula. Então, temos essas partes, enquanto que no texto dramático temos texto principal e texto secundário, que também vamos ver daqui a pouco. Quanto ao tipo de discurso, no texto narrativo predomina o discurso indireto, enquanto que no texto dramático predomina o discurso direto. Meninos, esses são os aspectos em que podemos estabelecer a comparação entre o texto narrativo e o texto dramático. Então agora vamos concentrar a nossa atenção no texto dramático. A vossa atenção. Agora vamos falar um bocadinho da finalidade do dramaturgo. Meninos, no texto narrativo, o autor quem escreve é denominado de autor, enquanto que no texto dramático, quem escreve é denominado de dramaturgo. Quando ele escreve sempre com alguma intenção. Vamos ver quais são as intenções do dramaturgo. Neste caso, é moralizadora, distinguir o bem do mal. E como vocês sabem, a partir do momento que distinguimos o bem e o mal, devemos praticar sempre o bem. O outro ponto tem a ver com a lúdica, ou seja, divasão, entretenimento, diversão, riso. Quando nós assistimos uma peça de teatro, nós acabamos normalmente por rir, distrair e ter piada, porque o texto foi programado para isso. Depois também critica a relação à sociedade do seu tempo e o outro aspecto também transmite um ensinamento. É o que nós podemos ver agora. Na sala de aula podemos dramatizar com o objetivo de ensinar os nossos colegas, como é o caso agora da Covid. Podemos fazer peças de teatro relativas a isso. Depois, vamos ver agora a estrutura do texto dramático, ou seja, como está organizado o texto dramático. Isso é importante. O texto dramático, conforme vos disse, está dividido em atos. Corresponde às mudanças de cenário. Depois, cenas equivalentes à mudança de personagem em cena. Além disso, no texto dramático, podemos encontrar dois tipos de discursos. Quais são esses discursos? Discurso principal corresponde às falas das personagens. Neste caso, o discurso direto. Temos o diálogo, o monólogo ou a partes, neste caso, dirigido ao público. Além disso, temos o discurso secundário. Neste caso, temos as didascálias ou indicações cênicas. Indicações do nome da personagem que irá falar e informações sobre as personagens, suas características, sua movimentação no palco, suas ações. Normalmente aparecem em itálico ou entre parênteses. Serve para orientar a representação e a leitura do texto. Neste caso, as didascálias é o que nós pedimos que vocês levassem em conta o trabalho que fizeram, entre parênteses. Depois, nós vamos ver outras características do texto dramático. Quais são essas características? Encenação cênica, linguagem gestual e sonoplastia, efeitos artificiais que acompanham as ações das personagens. Isso acontece quando a pessoa está, ou o ator está no palco. Neste caso, outras características, falas ou réplicas, presença de diálogo, as personagens falam umas com as outras. Temos um monólogo, uma personagem fala consigo mesmo. E a parte, comentário de uma personagem que não é dirigida a um interlocutor, neste caso também pode ser um espectador. Predomínio de discurso na segunda pessoa, tu e vós, também faz parte dessas características. Possui personagem e ação, desenrola no espaço e no tempo. A ação encontra-se dividida em atos. Então agora vamos para mais um exercício. Sei que estás com muita atenção ali, vamos testar a nossa capacidade. O exercício consiste em sublinhar
a opção correta que completa a frase que se segue. Quais são? Temos o texto dramático é criado, escrito pelo encenador, cenógrafo, dramaturgo, ator. Qual deles? Vamos ver. Distingue no excerto abaixo a parte correspondente à fala da personagem e a parte que corresponde à indicação cênica. Quais são essas partes? André, a mim não. Mostra um grande sorriso, cheio de orgulho de si mesmo. Vamos ver quais são essas partes. Temos a fala da personagem e a indicação cênica. Como estás com muita atenção, essas perguntas para ti não traz dificuldade. Vamos então à correção. Sublinha a opção correta e completa a frase que se segue. Então, neste caso, a linha A, a opção correta é a linha C, dramaturgo. Muito bem. Depois, aqui embaixo agora, temos essas partes em que vocês de certeza colocaram. A fala da personagem, neste caso, corresponde a mim não. É verdade. Depois, a indicação cênica. Mostra um grande sorriso, cheio de orgulho de si mesmo. Muito bem, estão todos de parabéns. Valeu a pena. Então, meninos, agora vamos para aquilo que nós podemos chamar um pequeno trabalho para vocês. Como sempre sabem, na aula de língua portuguesa, vamos a isso. Para fazer o nosso trabalho, então, temos aqui a apoiar no nosso manual. Conforme vocês sabem, meninos, nós estamos este ano no 7º ano, mas o conteúdo que estamos a trabalhar trata-se do conteúdo do 6º ano do 3º trimestre. O motivo, todo mundo já sabe. Então, meninos, vamos pegar o nosso manual e abrir na página 76, 77 para fazermos o trabalho. É o que temos aqui no nosso TPC. O que é que vocês vão ver? Vão ler o texto Os Piratas, do manual do 6º ano, na página 76 a 78, e responde as questões das páginas 78 e 80. Já no final da nossa aula, vamos fazer a síntese daquilo que vimos ao longo da aula de hoje. Vamos lá? Então, na aula de hoje estivemos a ver o conceito de dramatização. Representar no palco. Depois vimos o texto dramático, que é um texto escrito para ser representado. Fizemos a leitura do texto dramático, também fizemos a exploração deste mesmo texto. Vimos qual é a relação que existe entre o texto dramático e o texto narrativo. Também trabalhamos dentro do texto dramático, vimos que o texto dramático é escrito por um dramaturgo e que ele também normalmente tem uma intenção, que é moralizadora, lúdica, crítica, didática. Vimos também a estrutura do texto dramático, neste caso contém atos e cenas, e, para finalizar, vimos as características do texto dramático. Meninos e meninas, chegamos ao final da nossa aula de hoje, enquadrado no programa Aprender e Estudar em Casa. Muita coisa já aprendemos. Fica em casa, continue a cuidar de ti, aplicando todas as medidas. Estarei cá na próxima aula com mais novidades e mais aprendizagem. Até lá, fique bem, estude muito.